empate com sabor amargo e até gosto de despedida do Brasileirão de 2022. Mas esse eu não diria nem que foi o maior problema da noite de ontem, né, nesse domingo. O Flamengo teve expostas algumas das suas principais fragilidades. E se o Brasileirão não é mais possível, pelo menos é necessário tirar boas lições disso e corrigir para não sofrer os problemas de ontem nas Copas. Então vem comigo, se inscreve no canal, deixa o teu like que eu vou te contar tudinho. Vamos diretão aqui, sem delongas. Bom, o Goiás e o Flamengo entraram em campo com as seguintes formações, né? O Goiás ele foi diferente daquilo que eu imaginava, né? Ele colocou o Marquinhos Gabriel centralizando o Vinícius aqui na linha de meio, foi com 4-1-4-1, tirando o outro volante, Matheus Salles, que depois entraria no lugar da Dada Belmonte, né? O Flamengo ele colocou uma escalação que eu achava que pudesse ser até a ideal, tendo em vista que o Mateusão ainda não tinha sido testado entre os titulares, e foi com o Vitor Hugo, né, para fazer uma função de falso 9, né, uma função fazendo a mim, será? Mas fazendo uma função de falso 9, e ele executou essa função de falso 9, porém, existe uma certa... Vamos lá, na hora que acontece uma mudança, né, um jogador vai jogar uma função de outro, uma função que ele não executa, as pessoas esperam enxergar nela uma visão até caricata da função do outro. Então, como o Vitor Hugo não ficou parado em cima da marca do pênalti, gerou-se muita discussão. Será que ele está jogando de falso 9? Será que ele está jogando de 9? Será que ele está jogando de meio? O Flamengo está num losango. Nada disso é mentira. E nada disso é verdade, né? Existe uma zona cinzenta no futebol, mas ele jogou de falso 9, sim, tá? Como um falso 9 clássico, né? O Lázaro não fazia bem o falso 9 clássico, ele saía muito mais pelo lado esquerdo e o Marinho entrava junto com o próprio Vitor Hugo. O Vitor Hugo não, ele saía por dentro, como um falso 9 clássico, e os pontas entraram. Então, várias vezes você via os dois pontas centralizados e o Vitor Hugo numa linha de meio, né, como um meia, um enganche, como diriam os argentinos. E isso também aconteceu. O que expôs um outro problema que o Flamengo sempre teve, que é o meio-campo curto, e nós vamos falar sobre isso. Aqui, comparando o mapa de calor dos dois, vejam como o Vitor Hugo faz um jogo de corredor central, né? E o Lázaro tem suas ações muito mais concentradas pelo lado esquerdo do campo, né? Ele tinha. Então, conceitualmente, o Vitor Hugo foi até mais falso 9 do que o Lázaro. E a situação do Lázaro ter dado tão certo como falso 9, ela pode também entrar em discussão. O que o time apresentou de problema ontem, o time também apresentaria com o Lázaro, com a diferença de, lógico, como ele abria por um dos lados, você não tinha esse despovoamento do corredor lateral que aconteceu ontem, especialmente em transição defensiva. E aí, graças a esse despovoamento do corredor lateral que aconteceu em transição defensiva, uma vez que os atacantes centralizavam, os pontas centralizavam e o time não ficava com dois combates ali, com uma dobra de combate dos lados do campo, o Goiás explorou bastante, né, o lado direito da defesa do Flamengo, lado esquerdo da defesa do Flamengo, lado direito do próprio ataque, deslocando para lá o Dada Belmonte, né, que é o segundo jogador mais ofensivo do time. E realmente o Goiás foi bastante perigoso pelo corredor direito. Pedro Raul ganhou quase todas também por dentro do Léo Pereira e acionava logo o corredor direito, que é o ponto fraco do time B do Flamengo. Por quê? Porque ali tem o Ayrton Lucas, que acelera demais, e ontem o Cebolinha não estava conseguindo executar uma dobra a ele por esses motivos que eu expliquei para vocês, né? Ele estava centralizando por uma situação de falso 9 do Vitor Hugo, e por ele centralizar, o corredor lateral ficava exposto, assim como fica com o time A no losango de meio de campo. Então o Flamengo ele teve até um domínio territorial, mas que não conseguiu machucar o adversário, né? No primeiro tempo o Flamengo tenta 6 finalizações, põe todas para fora, e o Goiás acerta 2 finalizações no gol e perde um gol, né? Vejam como ele explorou bastante o corredor direito do ataque.
lembrando aqui do pré-jogo, eu coloquei para vocês, o Goiás é um dos times que marca em bloco baixo e ele é um dos times que mais concede finalização de dentro da área no campeonato. Aqui, comparando Goiás e Ceará, vocês viram aqui a discrepância de finalizações concedidas dentro da área para finalizações concedidas fora da área, o que indica que era um jogo para centroavante, mas o Flamengo não teve o Pedro. E aí, continuando, explicando para vocês o porquê, né, o Flamengo teve tanta dificuldade. O Flamengo sempre tem dificuldade sem o Pedro. O Flamengo é Pedro dependente. Só que o Pedro, em algumas partidas, essa ausência não foi tão demonstrada. Essa falta de profundidade por dentro, essa dificuldade do time de estar mais organizado, inclusive defensivamente, porque ele é um cara que ocupa a área adversária e deixa os encaixes muito mais facilitados aí, mas o fato dele não estar em campo e o Flamengo ter conquistado algumas vitórias pode ser acreditado a algumas coisas. Então, o Flamengo não marcou gols contra o Corinthians, contra o Tolima foi um gol ali espírita do Andreas, mas o jogo estava complicado, o Flamengo não tinha bola, contra o Palmeiras o time não tinha bola também, fez o gol numa transição, numa cabeçada do próprio Vitor Hugo, contra o São Paulo foi um gol ocasional aos 7 minutos de jogo, que condiciona todo o jogo. O único jogo contra o Botafogo, o Pedro teve que entrar para o time abrir o placar, contra o Goiás nem se fala as dificuldades, e contra o Goianiense acho que foi o único jogo que realmente o jogo se transcorreu bem, até porque o Atlético Goianiense abriu muito espaço para o Flamengo, que conseguiu fazer gols ali em transição, especialmente o primeiro, com os 3 garotos participando, Mateuzinho, Vitor Hugo, Lázaro. Só que o Flamengo sempre teve dificuldade para abrir o placar sem o Pedro, ele sofre muito com falta de profundidade por dentro, quando não tem o jogador. E aí, o fato dele ser o desfalque sentido é natural, ele é o melhor do time em tudo. Aqui eu queria mostrar para vocês um outro problema, né? Eu diria que talvez o grande problema. O Goiás ele foi perigoso e manobrou os encaixes do Flamengo o jogo inteiro, né? E aqui vocês podem ver aqui o Cebolinha em campo, o Flamengo está marcando ali, o Goiás empurrando ele para baixo, o Thiago Maia abrindo bastante espaço aqui, sem saltar, e o Goiás ali em inferioridade numérica do lado do campo, mas gerando aqui os triângulos. E olha o que vai acontecer. O Cebolinha não acompanha a jogada e o lateral direito, que me esqueci o nome agora, ele vai atacar o espaço e o Vidal vai ter que fazer a compensação. Só que o Vidal não tem a capacidade de compensação do João Gomes, por exemplo. O Ayrton Lucas ficou preso no encaixe do lado do campo e a bola foi cruzada para a área num lance igualzinho ao gol, com a diferença de que o Davi Luiz estava executando aqui a marcação no Pedro Raul e o Mateuzinho estava podendo vigiar ali o homem que iria receber a bola. E ele realmente consegue vigiar, a jogada não transcorre para um gol, apesar de ser um lance perigoso. Depois, o Matheus França já tinha entrado no lugar do Cebolinha, mas o problema persistiu. Vejam como o Vidal sobe aqui a marcação, né, para não deixar aquele espaço todo aberto, como aconteceu na jogada anterior. E o Matheus França não acompanha ali quem passa no corredor. E aí olha o que acontece, o Matheus França está perdido no lance, o Léo Pereira está encaixado aqui, e o Ayrton Lucas também vigiando. E aqui o camisa 19, que é o segundo centroavante que entrou em campo, ficou completamente livre pelo corredor lateral. Vejam como o França tenta recompor, o Léo Pereira fica perdido aqui na marcação, porque ele vai precisar tentar fazer uma cobertura de bola, mas a situação é de bola descoberta, marcação muito longe, e vejam... Opa! Desculpa, vou voltar para lá. E vejam como ele vai cruzar a bola e vai ter 2 homens do Goiás livres dentro da área. Então, o Davi Luiz precisa sair do Pedro Raul para compensar. O Mateuzinho vai ficar marcando o Pedro Raul e vai sobrar um homem livre que vai fazer o gol. Então, foi uma jogada claramente oriunda de erros defensivos do Flamengo que sempre estiveram lá. E aí é bom a gente falar sobre isso. Eu acho que pouca gente vem falando tanto sobre as dificuldades que o Flamengo tem para marcar nos seus corredores laterais. É um time que não tem as dobras necessárias no corredor lateral, especialmente acontecia com o time A, isso ontem aconteceu com o time B, muito por esse motivo que eu expliquei para vocês, do Vitor Hugo baixar como um meia e os atacantes de ponta centralizarem.
e aí você deixa de ter a dobra, né? Os extremos não ficam focados nessa marcação. O João Gomes mascara bastante esse problema por ter uma capacidade de recuperação muito grande que o Vidal não tem de defender as costas. E aí a bola vai ali naquele corredor lateral, o Vidal não consegue fazer a cobertura, né? Também não fica nem tão definida essa cobertura. Depois, com a saída do Cebolinha, o Matheus França entra e também não é orientado a fazer essa dobra pelo corredor lateral, e o gol foi anunciado minutos antes. Né? Então o Goiás fez aquele gol, e se não tivesse feito, de todo modo ele teria explorado essa fragilidade defensiva do Flamengo. Então a gente precisa estar de olho no que acontece, para não achar que porque o time eventualmente não sofre gol, ele não tem uma vulnerabilidade defensiva, de certa forma, até grave. Então, problemas de ontem, o time que não sabe jogar sem um centroavante, o que já era exemplificado em outros momentos, como eu mostrei para vocês, e, além disso, um time que tem dificuldade de defender os corredores laterais, e os adversários já sabem disso, já passou aquele momento de novidade. E, enfim, tanto o Felipão quanto o Rogério Ceni agora na quarta-feira, quanto quem for enfrentar o Flamengo daqui para frente, pode saber explorar essas dificuldades. Tá bom, pessoal? Então agradeço vocês, se inscrevam no canal e eu fui!